E aí galera, aqui é Romualdo, mais conhecido como Romo Boy. Eu com certeza tenho coisas melhores pra fazer da minha vida, coisas mais importantes, mas ao invés disso eu vou passar raiva reagindo a, ao top 10 jogos do Sonic segundo a IGN, que é uma empresa que todos nós sabemos que ama o Sonic, pra não dizer o contrário, né? Então, vamos lá ver isso aí. Infelizmente tá em inglês, né? Então esse vídeo aí vou até colocar a legenda aqui, gerado automaticamente, né? Mas vamos ver. Sonic the Hedgehog's speed is unparalleled, and the only thing on this earth that can outmatch it is his popularity. A few video game characters are as iconic as the Blue Blur, but we're here specifically to celebrate the mainline Sonic video game series and pick the very best. Now, as for our criteria here at IGN, we tried to rank these games based on historical significance, innovation, and how well these games stand the test of time. Now, some games like Sonic Adventure 1 and the original Sonic the Hedgehog are important to the Sonic series and set the very foundation for both 2D and 3D Sonic games to follow. But we felt they both didn't quite hold up as well as their sequels when judged by a modern standard, so they just missed a place on this list. But that doesn't diminish their relevance and impact on the Sonic franchise, not at all. Now, the 10 games on this list are the ones we feel are the best examples of both classic and modern day Sonic style. So, with that said, here are our picks for the 10 best Sonic games as chosen by a handful of IGN's biggest Sonic fans. De cara, eu já sei que a fanbase vai ficar chateada por eles dizerem que Sonic Adventure 2 não passa no teste do tempo como Sonic Adventure 1, mas eu devo dizer que eu concordo. Eu sou um dos poucos fãs do Sonic que acha que Sonic Adventure 2 não é tão bom assim e Sonic Adventure 1 é melhor, né? Então vamos ver essa lista aí. Sonic Frontiers is an undeniably messy first attempt at a more open Sonic game, but underneath all the jankiness and pop-in lies a great foundation for the series to improve upon in the future. Now, released in November of 2022, boosting around Frontiers' set of open zones is genuinely fun. Now, completing platforming challenges to upgrade Sonic skills and improve the island's traversable rail system creates a constant sense of progression as you explore at your very own pace. The Starfall Islands is the Sonic series' first real open world, which drops you on a map with the ability to go anywhere your curiosity draws you to. Plus, the combat and enemy design play to Sonic's speedy strengths, with flashy encounters peppered throughout that don't overstay their welcome like Sonic Unleash's infamous Werehog bits, though that particular game is also one of our favorites. Now, all of that combined with a decent set of traditional modern Sonic levels and the best use of Super Sonic the series has ever seen makes for a solid 3D Sonic game unlike any of the other entries on this list. Sonic Frontiers. Eu jogo, né? Eu ainda não zerei, né? Tô na terceira ilha. Realmente é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver o Sonic. Eu gosto dele por alguns minutos e aí depois eu quero fazer outra coisa, né? Ele não é um jogo feito que eu consigo jogar durante horas, né? Mas é um jogo que eu consigo jogar uma horinha ali e depois fazer outra coisa. De fato, tem uma fundação interessante ali para algo maior, mas dá pra perceber que Sonic Frontiers ainda é bem teste, né? Now, while IGN might have given this particular game a significantly low score upon its release, the ardent fans of Sonic here at IGN consider this one to be one of those chaos diamonds in the rough, you could say.
The Sonic Unleashed gets a bad rap, and conversation surrounding it often focuses on its weaker elements, specifically the werehog bits. Now, a lot of the criticism is warranted, but it also shouldn't entirely take away from the fact that when Sonic Unleashed is good, it's some of the best 3D Sonic there's ever been. Released in November of 2002, Unleashed remains one of the best looking Sonic games despite being several years old. Now, the soundtrack is fantastic, and above all else, Sonic Unleashed feels fast, which is important for any Sonic game. It totally nails that sensation of being the fastest thing alive as you tear through levels, leaving a trail of absolute destruction full of crushed boxes, tables, enemies, and more. It's the most uneven of the mainline Sonic games, but we still feel it deserves a spot on this list. Segundo eles, né, tem algumas partes meio ruins no jogo, né, como o werehog, né. Eu não acho o Sonic Lobo tão ruim quanto a galera diz, né, mas de fato também não é a coisa mais incrível do mundo. Mas segundo eles, quando o jogo é bom, o jogo é muito bom. E eu tenho que concordar isso. As fases diurnas de Sonic Unleashed são muito boas. O problema é que, além do werehog, que pra mim não é a pior parte, especificamente na versão de 360 e PS3, temos aqueles hubs que a gente tem que ficar procurando medalhas. É muito ruim os hubs, a parte dos hubs. E no meio também tem os minigames do avião também, que é meio rítmico, só que ruim, né? Motivo pelo qual a galera diz que, na época pelo menos, os melhores reviews foram da versão de Wii e PS2, que não tinham esses hubs, né, e tal. Apesar de ter menos fases diurnas, que são a parte boa, né? Mas eu acho que, no geral, é meio difícil pra mim dizer se ele é melhor que Frontiers ou não. Porque, no geral, Frontiers é sempre na mesma qualidade, mas não é tão interessante quanto as boas partes do Sonic Unleashed, né? Então, ficaria... eu não sei. Não sei se a Unleashed estaria no meu top 10, né? Eu também não sei se o Frontier estaria no meu top 10, né? Eu teria que parar pra avaliar, mas vamos ver. Temos um problema aqui, mas vamos lá. Now, we definitely had to take a look at Sonic's roots and dash back to his Genesis days. Sonic the Hedgehog 2 is still one of the best pure experiences of the Sonic franchise. It introduces us to his flying sidekick Tails, adds two-player co-op, and improves upon the formula established by the first game in just about every way. Now, there's more zones, new enemies, new mechanics, and abilities while keeping true to the core essence of a Sonic game. You gotta go fast. The new zones like Sky Chase gave us our first look at the Tornado, Tails' biplane, and the Death Egg Zone pits us against an early version of an enemy that eventually became Metal Sonic. The Sonic 2 also introduced the Supersonic transformation into the franchise by having players collect all 7 Chaos Emeralds in a welcome improvement to bonus stages. Now, Sonic 2 is still one of the best sequels to its lengthy list of improvements and additions that still holds up to this day for both newcomers and veterans. Então por que ele só tá em oitavo? Eles só fizeram elogio, tudo que eles disseram tá certo. Como é que ele só tá em oitavo? Eu não entendo isso. Sonic 2 é top 3 no mínimo, gente. O meu pessoal é top 2, assim, perdendo só pra o Sonic Mania. Porra! Não faz sentido isso. Mas vamos lá. Speaking of Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD feels like... Isso vai deixar alguns fãs irritados. Sonic CD é um jogo bem divisivo, assim. Like a more polished and confident version of Sonic the Hedgehog 2. It introduces us to Amy Rose and the version of Metal Sonic that we all know and loathe today. But the real star of the show in Sonic CD is its use of time travel, where you can go to the past, present, or future of the zones you're in. Now, the thrill of starting the time travel star boost and trying to maintain your speed to make sure you
properly get transported to the past or future is always exciting. Now, you never know if you're going to successfully get to where you need to go or where you're going, and that is part of the adventure, the Sonic adventure. Ha! Ah, nice pan. Vai deixar muita gente irritada o Sonic CD ter ficado na frente do Sonic 2. O Sonic CD é melhor que o Sonic 2? Eu não sei responder, porque eu gosto muito de ambos, assim. Boa parte da fanbase do Sonic não gosta de Sonic CD, boa parte da fanbase ama Sonic CD. Sonic CD é um assunto bastante divisivo. Eu gosto bastante. Realmente a mecânica de você poder viajar no tempo durante as fases, e as fases seriam alteradas em tempo real por causa disso, é muito legal. Muita gente reclama do level design, por ele ser menos speed-based, como é que eu posso dizer isso? Menos veloz, assim, mais explorativo, mas faz sentido para a proposta do jogo. Eu gosto. Eu não sei se eu colocaria ele na frente do Sonic 2. Eu acho que eu ainda gosto mais do Sonic 2, né? Mas é um ótimo jogo, de fato. Eu acho que não deveria estar tão baixo, inclusive. Sonic 2 e Sonic CD deveriam estar mais pra cima. Eu acho que são top 5 material. A Sonic CD doesn't need this extra gameplay mechanic, but it had it anyway. And since Sonic is trying to collect the Time Stones to ensure a good future where Eggman's plans are foiled, well, Sonic CD basically did Avengers Endgame in 1993. That blue blur was ahead of his time. Damn. And that theme song, whew, legendary. Now that's one thing across the board the Sonic games do right. I gotta say, catchy tunes no matter what. As you can already tell, the Genesis-era Sonic games are well represented on this list for a plethora of reasons. Now, each release on the Sega console got better while introducing new playable characters and mechanics. Sonic 3 and Knuckles, released back in 1994, feels like a superior experience of the early days of Sonic. Now, while both are solid games as individuals, they feel incomplete. And so this combination offers a complete and rich experience. The level designs are some of the best in 2D Sonic history. Now, while it certainly felt built and made for newcomer Knuckles, the levels still accommodate the playstyles and strengths for that of Sonic and Tails. Sonic 3 e Knuckles de fato é um jogo bom. Eu não consigo achar ele melhor que o Sonic 2, nem o Sonic CD. Principalmente por causa da segunda metade dele, né? A metade em Knuckles, que as fases... Ele falou que tem... Algumas fases tem um dos melhores level design da franquia, e isso é verdade para a primeira metade do jogo. Para a segunda metade do jogo, as fases... Eu não gosto de Sandópolis, não gosto de Flying Battery, não gosto de Lava Reef. Flying Battery que continua ruim no Sonic Mania, inclusive. A Lava Reef até melhora no Sonic Mania, mas é um bom jogo. Não acho melhor que Sonic 2, nem Sonic CD. Tanto que eu acho que ele nem entraria no meu top 5, né? Mas... Sonic Colors has some of the most imaginative and thrilling level designs in the entire Sonic franchise, bar none. Aquarium Park, for example, is arguably the best water level throughout the whole series. Asteroid Coaster, another standout zone in Sonic Colors, is just phenomenal in every aspect. And Starlight Carnival, while heavily on rails, the sheer spectacle is a sight to behold. Now, Sonic Colors does an excellent job of blending that high-speed boost-centric style with more methodical platforming and puzzle segments, while also filling every level with multiple paths. Now, back in 2010, and even to this day, Sonic Colors checks all the boxes. Now, on top of having an impressive soundtrack, great visuals, and smooth gameplay, Sonic Colors is one game that any Sonic fan out there can enjoy to this day. Amo Sonic Colors. Se Sonic Colors não estiver no meu top 5, provavelmente está em sexto, sétimo lugar. Mas eu vou repetir. Sonic 2 e Sonic CD deveriam estar na frente de Sonic Colors. Eu acho Sonic Colors melhor que Sonic 3 e Knuckles. Alguns fãs do Sonic vão discordar disso, mas eu acho Sonic Colors melhor que Sonic
3, né, Knuckles? Sonic's 10th anniversary saw the release of Sonic Adventure, but 2001 also saw the release of a 2D Sonic game, Sonic Advance, for the Game Boy Advance, now marking the first time Sonic made his way onto a Nintendo console, a historical moment for our little blue friend after decades of console wars between Nintendo and Sega fans. Now, Sonic Advance keeps the heart and soul of classic Sonic while also updating his sprite and his abilities to be more in line with the emerging modern Sonic design. Sonic can grind on rails, there's a tiny Chow garden, and just overall, Sonic is far more expressive than in the older 2D Sonic games. Now, while the entire Sonic Advance trilogy includes some of Sonic's best 2D outings from the post-Genesis era, Sonic Advance remains the best in terms of consistency. It's not only a great starting point for the Game Boy Advance series, but also had some of the best level variety out of the entire Sonic Advance trilogy. And it's a bit of a shame that Sega has yet to release or re-release these games beyond the Game Boy Advance. A trilogia Advance é muito boa. O 1 é muito bom, mas eu gosto mais do 3. Eu acho o 3 mais interessante. Ele falou sobre variedade de cenários. Sonic Advance 3 tem uma grande variedade de cenários e tal, assim. E tem mecânicas novas, como a de, tipo, com as duplas e tal. As combinações diferentes, que dão poderes diferentes e tal. O level design é rápido, mas também com doses de exploração também, assim. Eu prefiro o Sonic Advance 3, né? Mas que bom que Sonic Advance tá na lista, né? Eles lembram da trilogia Advance. Sonic Adventure 1 laid the foundation for what we'd soon experience in its sequel, Sonic Adventure 2. Now, Sonic Adventure 2 Battle is the GameCube port of Sonic Adventure 2, which improves the base game with better textures, multiplayer, new upgrades, and exclusive characters. Now, that base version of Sonic Adventure 2 is already damn good in and of itself and still stands tall to this day as one of the most beloved 3D Sonic games of all time. Now, parts of the game even made their way into the Sonic the Hedgehog 3 movie. Unsurprisingly, especially since the film featured Shadow the Hedgehog, who made his debut in the second installment of the Adventure series. Now, while the Sonic and Shadow stages are obviously the highlights with their fast-paced, action-heavy gameplay, there's a great blend of gameplay styling between the various different playable characters as well. Now, on top of all of that, Battle adds characters like Metal Sonic, Amy Rose in foot races, the ability to challenge friends in kart races, or have their chows compete. And then, of course, there's both the much beloved Chow Garden and that unforgettable soundtrack that just echoes in every Sonic fan's mind. Desculpa, fãs do Sonic ao redor do globo. Eu não acho o Sonic Adventure 2 melhor do que a maioria dos jogos que foi mostrados aí. Apesar de que boa parte discorda disso, a fanbase ama Sonic Adventure 2. Eu passei anos querendo jogar Sonic Adventure 2, eu não tive um Dreamcast, o jogo passou anos sendo exclusivo de Dreamcast em GameCube. Também nunca tive um GameCube. Tentei emular Dreamcast para jogar Sonic Adventure 2, não consegui. Tinha algumas inconsistências com a minha placa de vídeo na época, com o emulador de Dreamcast. Consegui jogar quando eles relançaram no PC, e a minha impressão é o que eu disse no início. Eu não acho ele melhor que Sonic Adventure 1. Sonic Adventure 1 me parece melhor, mais interessante. Acho que principalmente pelo fato do Sonic Adventure 2 ficar alternando entre fases de Sonic e outros personagens, que são... Os outros personagens não são boas as fases, velho. Só a do Sonic e do Shadow, velho. E... no Sonic Adventure 1, eu consigo jogar só as fases do Sonic por um tempo. E mesmo assim, tipo, as fases do Tails e do Knuckles são boas também. Aqui as fases do Tails, do Eggman, do Knuckles da Rouge não são boas. E adianto. Sonic Adventure 2 não é melhor que Sonic 2. Não é melhor que Sonic CD. Não é melhor que Sonic Advance.
Não é melhor que nenhum Sonic Advance. Não é melhor que Sonic Colors. Talvez seja melhor que o Frontiers e o Unleashed. Talvez. E ainda assim é muito difícil pra mim sustentar essa afirmação. Mas enfim. Tô gostando do que eu tô vendo, mas por um lado, eles disseram no início, né, que importância histórica e são um grande fator. Realmente Sonic Adventure 2 tem uma grande importância histórica, né? Ele é citado até hoje como um dos jogos mais influentes para a franquia, né? Quando o Shadow surgiu, o Rouge surgiu, foi quando eles começaram a fazer uma trilha sonora mais hard rock based, né? Então, ainda assim eu acho que só isso talvez colocasse ele na frente do Frontiers e do Unleashed. Mas ele não fica na frente dos outros que eu citei. Não tem como. Não faz sentido. Sonic Mania is easily one of the best 2D Sonic games since Sega pivoted to strictly third-party. A game made by fans for fans, Sonic Mania is a love letter to the Blue Hedgehog. Mania offers a fresh perspective of what put Sonic on the map, remixing the classic formula thanks to longtime fan and indie game dev Christian Whitehead's retro engine. It did all this while offering fast-paced gameplay, superb level design, and excellent pixel art. Sonic Mania would have been great even if it just stuck to the remastered and new versions of previous Sonic zones, but what truly makes it sing are the entirely original stages. Levels like Studiopolis and Mirage Saloon Zone offer the perfect counterpart to the comforting familiarity of the remastered stages. Replayability is also among the highest compared to other 2D Sonic games, thanks to the multitude of collectibles and rewards found off the beaten path. For those reasons, Sonic Mania is our pick for the best 2D Sonic game you can play. And it is wholeheartedly a Sonic game that every single Sonic fan should play at least once. Não conheço ninguém que não goste de Sonic Mania, sendo fã do Sonic, pelo menos. Talvez os que odeia Sonic não gostem de Sonic Mania. Sonic Mania é maravilhoso, Sonic Mania é incrível, Sonic Mania é perfeito. Pra mim, o melhor jogo do Sonic já feito na história. Eles colocaram em segundo, provavelmente porque eles preferem 3D. Se for o jogo que eu tô pensando em primeiro, faz sentido também. Mas, tipo, faz sentido o Sonic Mania estar tão alto. Sonic Mania é melhor do que todos esses jogos que foram citados antes. Sem sombra de dúvida. When looking at the lengthy list of games featuring our favorite Blue Blur, there really is only one game currently to put at the tippy top, and that's 2024's Sonic X Shadow Generations. A remaster of Sonic Generations that revisits and remixes some of the best stages, music, and bosses we've gotten across generations of Sonic games. Sonic Generations was already many people's favorites in the franchise, and for good reason. But now, with the addition of Shadow, it's gotten even better. Even in 2025, Sonic Generations remains the greatest celebration of Sonic's history, and in our opinion, the best combination of both classic and modern-day Sonic gameplay styling. So, a remaster of this classic game is one that was welcomed among fans. Shadow's content absolutely shines in both 2D and 3D, and everything from its level design to his abilities and how they synergize are the new gold standard for Sonic games. Now, this remaster soars far above previous remasters we've gotten in the Sonic franchise and hopefully will be the roadmap for future Sonic video games. Sonic Generations on its own is a game designed to evoke nostalgia, but it never falls into the trap of relying entirely on fuzzy feelings from the past. And with the addition of Shadow's story during this time, we're treated to an all-new experience that seamlessly interweaves itself into the original Generations storyline. Sonic X Shadow Generations manages to incorporate all the elements that make 3D Sonic so damn special, all while finding ways to make them feel distinct and fresh, especially with the inclusion of the expansive Shadow the Hedgehog portion.
All these things result in an unforgettable Sonic video game that at the time simultaneously takes us back to the past, gives us a glimpse at its future, all to find its way as our top pick for the best Sonic game to date. So those are our picks for the top 10 Sonic video games to date. Obviously, Sonic has way more road ahead of him, so there's bound to be future classics to add to this list. Now, would love to know what your thoughts are on our top picks and share with us your fond memories of these Sonic titles. Also, this is our list here at IGN. Please feel free to share with us your top 10 Sonic games in the comments down below. Even us here at IGN have vastly differing lists to this one, so we'd love to hear what you all think. And for more on Sonic, keep it locked right here on IGN. Vamos lá. Sonic Cross Shadow Generation tá em primeiro lugar. Faz muito sentido se você gosta mais dos Sonics 3D do que dos Sonics 2D. Sonic Cross Shadow Generations é o meu Sonic 3D favorito. Eu acho que ele tá em terceiro lugar pra mim no ranking geral. Eu ainda gosto mais de Sonic 2 e Sonic Mania, mas Sonic Cross Shadow Generations é um jogo incrível. Sonic Generations pra mim já era incrível. Sonic Generations já era meu top 3. Eles mantiveram em Sonic Cross Shadow Generation, eles mantiveram Sonic Generations muito bom, com pequenas adições que não deturpam muito o jogo, e adicionaram a campanha do Shadow, que também é muito boa. Então, é um bom pacote. Senti falta de menção ao Sonic Rush. Sonic Rush é um ótimo jogo. Eu acho melhor que Unleashed e... Qual foi o outro que apareceu também? E Frontiers, eu acho. Faltou Sonic Rush. Não citar Sonic Rush eu acho meio que uma falha. Mas enfim, tipo, eu vi que muitos fãs do Sonic deram rage na lista. Por isso que eu decidi fazer esse react, né? Que vai que eu dava rage também, ia ser engraçado, mas não acho uma lista tão absurda assim. Eu tenho algumas discordâncias, como o Sonic 2 e Sonic CD ele estavam muito abaixo. Né, eu acho o Sonic Advance 3 melhor que Sonic Advance 1. Apesar de que eu colocaria os dois na lista. Eu colocaria tanto o Advance quanto o Advance 3. Eu não colocaria... A verdade é, eu não colocaria Unleashed e Frontiers na lista. Talvez o Advance 1 não entrasse, porque eu também ia ter que colocar Sonic Rush. Eu acho Sonic Rush melhor que Sonic Advance 1. Mas não é uma lista pra dizer assim, nossa, odiei, né? Mas enfim, essa foi a minha reação a top 10 jogos do Sonic pela IGN. Podia ser pior.